Cambrian College, Sudbury, Ontário. Esse importante college será hoje o tema do podcast que a Daniela Leite da Multi Intercâmbio fará com a Thaís Lucena. Importantes informações sobre estudar no Canadá. Escute mais este podcast da Multi Intercâmbio. Oi, Thaís, tudo bom? Tudo bem, Dani? Prazer estar aqui com você. O prazer é nosso, viu? Muito obrigada pelo seu tempo e por falar, né, um pouco mais sobre o Cambrian College e passar as informações sobre os cursos, sobre a cidade, sobre programa de imigração. Acho que vai ser um podcast bem útil para quem for escutar futuramente. Ah, sim, tomara que sim. Então vou só me apresentar, né, aqui rapidinho. Eu ia te pedir isso, vamos lá, vamos te apresentar, né, para quem vai ouvir um pouquinho sobre... Você está no Brasil, né? Então me fala um pouco, fala o teu nome, o que você faz para o college e... Tá. Então vamos lá, né? Eu sou a Thaís Lucena, eu trabalho como representante do Cambrian College aqui no Brasil e faço, né, essa parte de recrutamento de alunos e o marketing também. Então, eu tô aqui em São Paulo, capital, né? E é isso. E é muito bom porque eu gosto sempre de falar isso, que tendo uma pessoa que dá suporte pra gente, né, como agência, facilita muito a comunicação com o college, porque às vezes o processo todo, né, de matrícula demora, né, um processo relativamente, tem uma certa burocracia e tudo, então o fato de ter alguém dando suporte é muito bacana, isso facilita muito e agiliza bastante o processo. Fora que eu acho legal os alunos ficarem sabendo, né, a gente tem um sistema direto com vocês, então a gente consegue ter uma comunicação muito rápida quando a gente faz a matrícula, isso facilita bastante para o aluno também, quando a gente faz a matrícula deles, né, bem organizado, e isso agiliza todo o processo de matrícula. Você vai falar um pouquinho, né, mais para frente, como que é um pouco do processo, né, de matrícula. Isso, eu vou falar, sim, mas esse ponto que você falou, Dani, é muito relevante mesmo, porque o aluno, ele tá, né, mudando ali de vida, então para ele ter essa segurança de que tem alguém com quem ele pode contar e que é uma ponte direta com o college para onde ele pretende ir, é muito importante, né? É uma segurança com quem ele pode contar e que é uma ponte direta com o college para onde ele pretende ir, é muito importante. Né? É uma segurança já, sim, a mais para o aluno, né? Sim. Eu até vou comentar uma coisa que a gente já conversou várias vezes, né? Mas acho que eu nunca comentei isso com você. Quando a gente faz matrícula para cursos de inglês, né? 4 semanas, 8 semanas, enfim, cursos de inglês, as pessoas têm muito menos dúvidas, né? Às vezes até elas conseguem fazer matrículas sozinhas, ou enfim, mas elas têm uma demanda muito menor, né? Quando elas vão buscar o higher education, ou mesmo high school, né? Mas no caso aqui a gente está falando do ensino superior, né? Que é o college. Isso. A demanda é muito grande porque são muitas dúvidas, né? A dúvida em relação a escolher o curso, qual o formato do curso, qual é a expectativa de idade, enfim, até você chegar nessa decisão da escolha do curso, né, da escolha da melhor instituição, da melhor cidade para você e tudo, surgem muitas dúvidas. Então é muito importante ter alguém te orientando nesse sentido para te ajudar a se guiar, né? Pessoas que sabem melhor sobre cada instituição, qual é a especialidade de cada instituição, né? O Canadá tem isso também, né? Que cada instituição tem uma especialidade, apesar de ter vários cursos, né? No caso de vocês, como é que funciona? Quais são os cursos mais procurados? Como que funciona no caso de vocês? Realmente, né? Cada college tem a sua peculiaridade, os seus pontos altos aí, né? E eu diria que lá, o Cambrian College, por conta da localização, nós somos ligados muito a cursos de engenharia e muito ligados também a cursos
de tecnologia e também de negócios, né? A engenharia, ela está ali presente também na questão da mineração, né? A cidade de Sudbury, que é onde fica, né, o college. Então, assim, só para situar, né, quem está ouvindo, assim, gente, onde fica o Cambrian College? É a norte de Ontário, né? Então, para quem está em Toronto, vai voar 1 horinha mesmo, é muito rapidinho, né? E então, na cidade é muito forte, né? A extração de minério, né? Principalmente do níquel. Então, a questão de mineração é um forte na cidade e, por consequência, acaba, né, refletindo, sim, nos cursos que nós temos a oferecer, as oportunidades de emprego, né? Até a Vale de emprego, né? Até a Vale do Rio Doce, ela tem o seu braço em Sudbury, né? Então, assim, é bem específico, né? Sim. E na questão da tecnologia, justamente, né? Todos os negócios locais, eles estão cada vez mais implementando a questão de análise de dados, como melhorar, né, o seu desempenho de forma geral através da tecnologia, né? Então, é uma coisa muito presente ali para nós também, viu, Dani? Sim. A gente tem muitos cursos, assim, que integram, né, os negócios, administração, contabilidade com análise de dados também. Sim. Muitos deles. A gente comentou isso, um papo que a gente teve, né, num treinamento, inclusive, que você deu, que hoje em dia é muito importante ter esse mix, né, de assuntos para formar. Mas o mercado de trabalho, ele vai olhar para um profissional que tenha realmente inúmeras facetas, né, e habilidades. Então, é imprescindível que se tenha realmente, né, esse olhar aí que seja holístico mesmo, tanto para o indivíduo, né, o aluno como indivíduo mesmo e as suas aptidões naturais, né, e também proporcionar que ele tenha contato aí com diversas áreas do conhecimento, né. Sim. E o college, ele trabalha sempre muito próximo às indústrias, né, ao mercado de trabalho em si. Então, acaba desenvolvendo os cursos já pensando no mercado de trabalho. Né? Vocês têm vários departamentos que desenvolvem isso, né? Lá Eu falo Cambrian, eu coloco o stress no ar, mas não é, né? É Cambrian. É Cambrian. Cambrian. Cambrian College. É um erro meu que eu coloco o stress no I, mas não, tá errado. É Cambrian College. Então, no Cambrian, vocês têm vários departamentos, fora o departamento internacional e fora o departamento que auxilia no currículo, né, desenvolvimento de carta de apresentação e tudo isso, né? Vocês têm um trabalho muito próximo. Fala um pouquinho pra gente como é isso. Então, nós temos realmente, né, entre os serviços que nós oferecemos para os alunos, nós temos o centro de carreira e o centro de aprendizagem, né? Então, com esses centros, Dani, a gente tenta, assim, sabe, estar muito ali próximo do aluno para o desenvolvimento total dele. Então, assim, não só o desenvolvimento acadêmico, né, assim, em termos de realmente, né, aproveitamento das suas notas, do que college, mas como ele vai aplicar esse conhecimento no mercado de trabalho e se aquela área almejada, né, por ele, faz sentido mesmo com o seu perfil e se realmente vai ser aquela área que vai poder explorar ao máximo o potencial que também nós estamos observando ali no dia a dia conosco. Né? Então, por isso que é, assim, bem importante esse trabalho, né? Tanto do centro de carreira e de aprendizagem, e também tem vários recursos também de acompanhamento, até psicológico, né? Com os nossos alunos, assim, no dia a dia mesmo, tá? Eles têm esse auxílio de forma bastante presente dentro do campus. E uma coisa também interessante no college é você ter uma flexibilidade, né, de transferência de créditos ou mudança de cursos dentro do college, ou até fazer um certificado, que é um curso de 1 ano, e depois seguir num diploma, que é um curso de 2, e aproveitar o que você já estuda, o que você estuda e o profissional que você vai se formar. Exatamente, né? Então, é legal, sim, essa flexibilidade.
E nós até estamos assim, a cada ano que passa, né, qual é o movimento lá do Cambrian College? Nós sempre fazemos, né, reuniões anuais, às vezes elas são semestrais, né, esse ano não vai ser. Mas nós fazemos essas reuniões justamente para nos atualizarmos ali junto, né, com os professores que estão ali à frente, né, dos programas, de quais são as mudanças. E o que a gente tem notado, Dani? A gente tem notado que vários dos cursos têm abraçado, sim, outros conhecimentos e outras possibilidades, né? Então, realmente, imagina você que o aluno tem a possibilidade de fazer um curso de business geral, tá? Um curso de negócios, né? De fazer não só administração, mas também contabilidade, junto nesse mesmo ano. Depois, se ele quiser, como você bem explicou, né, o diploma, ele pode ou avançar somente para contabilidade ou somente para administração de empresas. Então, é bem legal, né, que no primeiro ano ele tem contato com essas duas áreas e depois ele pode, sim, mudar a sua categoria, né, e ficar aí com conhecimento mais abrangente e também mais profundo, né, naquilo que ele escolher. E também a gente gosta de frisar bastante, né, as possibilidades de pathway para as universidades, né. Então, assim, o aluno tem a possibilidade de estar num college e obter um certificado, sim, bacana. A possibilidade de obter um diploma também. Sim. E se ele quiser, né, estender um pouquinho mais, ir para uma universidade com as quais nós temos, né, convênio e já tem essa proximidade conosco, né, ele pode também finalizar aí, né, um bacharelado completo num tempo muito mais curto, sim, né? Sim. Pensando aqui, assim, a equivalência disso, né, no Brasil, levaria aí pelo menos uns 6 anos, né, sim, de um curso pós-secundário e depois, né, o curso de ensino superior numa universidade. Mas lá consegue-se, assim, aproveitar da melhor forma, como você falou, né, os créditos sim, que os alunos já obtiveram, né, nos cursos. Isso é bem interessante. Porque é importante colocar para o brasileiro que está pesquisando agora, né, ou que começou a entender um pouco o que é o college, o que é a universidade, é que a gente não tem muito a figura do college no Brasil. Então é difícil explicar o que é um college, né? Para o brasileiro que está pesquisando agora, né, ou que começou a entender um pouco o que é o college, o que é a universidade, é que a gente não tem muito a figura do college no Brasil. Então é difícil explicar o que é um college, né, para o brasileiro, porque a gente não tem uma instituição parecida no Brasil, né? Então, exatamente. O college, para os canadenses, ele pode ser um caminho direto do high school, até a gente vai falar sobre isso, porque a gente tem uma procura muito grande por famílias que querem migrar depois para o Canadá, então já tem uma faixa etária maior, né, de 30 ou mais, e então ficam com receio, né, eu vou fazer aula com o pessoal que tem 18, né? Então tem realmente aqueles que estão saindo do high school e vão fazer cursos no college, mas também tem aqueles que ficaram um tempo ausente, né, do mercado de trabalho, seja por questão de família, de estão retomando, ou estavam no mercado de trabalho, áreas de vários perfis, né? Tanto que o college tem um certificado, que é o curso de 1 ano, até graduação, né? Até pós-graduação. Você tem especializações no college, né? Temos, E é muito legal isso, Dani, o que você está ressaltando, né? Porque muitos brasileiros que pensam mesmo, né, numa reciclagem, assim, eles fazem MBA ou fazem uma pós-graduação, né? Mas como você falou, um college é um caminho muito mais prático, né? Porque é até mais valorizado no mercado brasileiro, né? Do que uma pós-graduação em alguma instituição aí qualquer, vamos dizer assim, né? Sim. Lógico que todos os estudos são extremamente válidos, né? Sim. Mas também nunca se perde e tem a questão do custo-benefício também, né? Essa é uma realidade, né? Mas também nunca se perde e tem a questão do custo-benefício também, né?
Essa é uma realidade, né? É uma forma de você adquirir conhecimento e ingressar no mercado de trabalho, seja para continuar no Canadá, né? Seja para depois do Post-Graduation Work Permit, você continuar trabalhando e se quiser futuramente continuar, você vai até falar da imigração, mas também quando você pensa em voltar para o Brasil, né? É um currículo totalmente diferente que você consegue adquirir, né? E isso Exatamente. É muito bacana. E falando do perfil... desculpa. Eu ia citar mesmo a questão da faixa etária. Exato, porque a gente tem muito essa pergunta. Eu vou estudar com garotada, eu vou me sentir fora ali vou me sentir um peixe fora d'água. Como é o perfil dos alunos, o perfil mais velho, como que funciona? Existe isso, na verdade, ou é mesclado? Então, o que eu pude perceber, né, ali estando no dia a dia mesmo com os alunos, né, tem realmente uma faixa etária, assim, bastante abrangente, né, que vai desde o aluno que realmente está terminando ali, ou já terminou, na verdade, né, ensino médio, e está ali começando conosco, né, então, eles são mais jovens, só que, Dani, eu vou precisar frisar isso, viu? Os alunos que são mais novos não são os alunos internacionais. São muito mais os alunos domésticos, né? Ou seja, né, canadenses mesmo, estudando lá no college conosco, do que alunos internacionais. O que acontece muitas vezes, né? Lógico, sim, muitos brasileiros vão, inclusive, para o high school, né? Que eu sei que vocês têm uma demanda bem legal também para isso. Mas os alunos internacionais tendem a amadurecer mais a ideia, né? A planejar um pouco melhor o seu futuro. Então, acontece bastante também de termos alunos ali perto dos 30 anos e 30 até 40 anos. Temos alunos, sim, alguns de mais de 50 anos de idade lá no college também, né? Tem o caso de um aluno que a gente já falou sobre ele, né, o Leonardo, que ele tem 43 anos, se não me engano, né, agora, e acabou de se formar em Business Analytics. Então, ele foi para fazer um programa, né, de pós-graduação lá no Cambrian College conosco, né, de Business Analytics, e como a gente já citou, né, esse casamento, né, da tecnologia junto com os negócios, deu para ele oportunidades extremamente valiosas, né? Então, ele vai permanecer lá em Sudbury, trabalhando para a Vale do Rio Doce. Ele é formado, né? Então ele vai permanecer lá em Sudbury, trabalhando para a Vale do Rio Doce. Ele é formado, né? Na descrição, desculpa te cortar aqui, mas na descrição desse podcast eu vou tentar linkar o depoimento dele, que vocês têm um depoimento dele, né? Sim, vou tentar linkar para quem quiser depois assistir, né, o depoimento, que é uma história muito bacana do projeto que ele desenvolveu junto com vocês e agora do caminho que ele está fazendo dentro da Vale e vai permanecer, né? Então é muito gratificante, né, para nós assim vermos que, independente da faixa etária, né, desse aluno, a gente consegue ajudá-lo no seu plano de vida, né? Muitas vezes para o aluno internacional não se trata apenas, né, de conhecimento em si, mas é um plano de vida mesmo. Então é uma grande satisfação, né? É uma mudança muito grande. E uma outra coisa, quem busca a gente pensando num planejamento de médio e longo prazo para permanecer no Canadá e vai com a família, é a questão da agenda de aulas, né? Como que funciona como funciona o horário das aulas, porque muitas vezes estão com as crianças, estão com filhos, né, também. Então, ou é a esposa, ou é o marido que vai estudar e o outro vai trabalhar, e eles precisam coordenar daí a escola com as crianças e tal. Então, como que funciona o horário de aula do estudante? Eu sei que não é igual para todos os cursos, né, mas em geral, como que é feita a carga horária? Ah, tá. Então, o que acontece, né? Nós sempre frisamos, né, com os alunos que o mais importante, o que ele tem que ter em mente, independente se a finalidade dele, né, é a imigração
é realmente conseguir um emprego, assim, direitinho, para que a sua rotina esteja abraçando esse projeto de estar conosco lá no Cambrian College, né? Então, como que funciona? Os nossos cursos, eles são em período integral. Então, o aluno vai começar ali a sua aula às 9 horas da manhã, no geral, né? E tem até às 5 horas para terminar ali as suas atividades. Não significa, Dani, que ele vai ficar desde as 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde sentado, né, numa sala de aula, ouvindo o professor, ou então empenhado ali, né, em alguma atividade puramente acadêmica, né, mesmo porque nós sabemos qual é a diferença principal, né, de um college para uma universidade. Que o college, ele não é tão teórico quanto a universidade. Então, são muitas atividades ali com a mão na massa, na pesquisa aplicada, tão teórico quanto a universidade. Então, são muitas atividades ali com a mão na massa, na pesquisa aplicada, né? Então, é muito importante, né, deixar esse aluno bastante ciente de que ele pode não ter aula, por exemplo, no período da manhã, né, começar ali às 2 horas da tarde num dia, mas no outro dia ele vai ter aula de manhã. Então, assim, tem essa flexibilização, né, mas que nos horários que ele não está numa sala de aula, ele vai precisar estar estudando, pesquisando, né, e aplicando seus conhecimentos ali de alguma forma. Então, os alunos são bem incentivados a fazer uso de todos os espaços disponíveis no campus ali do Cambrian College. Tá? Então, é bem importante saber que ele vai estar ali empenhado em período integral, né? E aí o seu cônjuge, parceira, full time, como a gente fala. O bom da região, pelo que a gente conversou, né, com as pessoas que estão lá e que foram estudar e tudo mais, é que é muito fácil, né, de se locomover pela cidade. A escola para as crianças é muito perto do college, né, as boas escolas. Então, fica tudo muito fácil também para você se organizar, né? Enquanto um estuda, o outro trabalha, mesmo tendo as crianças. Não é aquela cidade louca que você demora um tempão né, para chegar. Nem me falha, eu que estou em São Paulo. Né, Thaís? Olha, eu já me acostumei com o plano de pelo menos 2 horas para eu chegar nos lugares. Então, não é assim, né? Você até comentou de uma colega sua, né, que as crianças estudavam praticamente atravessando a rua, né, do college. Exatamente, mas é exatamente isso, Dani. Como que funciona, né? Sudbury é uma cidade pequena, né? Então, você tem, assim, essa facilidade mesmo de se locomover pela cidade toda, né? Seja de transporte público, seja, né, de carro, enfim, né? Uma coisa que eu notei no inverno, obviamente, não é tão agradável você aguardar, né, o transporte público, né? Mas funciona de maneira bastante eficiente também. Mas o interessante pensando mesmo na logística dos nossos alunos lá em Cambrian College, o campus em si, ele já oferece muitas residências, né? A própria residência estudantil fica dentro do campus, né? Então, para quem optar por essa forma de moradia, né, vai estar sempre mesmo a minutos a pé da sua sala de aula. Mas é importante falar aqui que a residência é para os alunos que vão sozinhos, né? Vocês não têm uma residência estudantil para alunos que vão sozinhos, né? Vocês não têm uma residência estudantil para a família, né? Quem vai com família, vocês têm até um departamento que dá um suporte, né? Um de housing, né? Que pode auxiliar. Isso. Exatamente. Então. Exatamente, né? Pode enviar, inclusive, um e-mail para Residence, né? Que é o departamento que cuida aí da residência dos nossos alunos, né? E eles podem auxiliar as famílias, né? Que vão juntas, assim, a encontrar a melhor casa para alugar ou casa de família, se tiver essa possibilidade. Enfim, né? Ou seja, o que a família decidir que é melhor para si, né? Então, sim, a escola, né, para as crianças é muito perto, tá? É uma instituição de altíssima qualidade
mesmo, e fica atrás do estacionamento do Cambrian College, né? Tem que sair, né, com o carro, dar uma voltinha, assim, no quarteirão e chega. Tem escolas particulares, mas elas são mínimas, porque a qualidade, né? Da escola pública é muito difícil, mesmo o canadense não opta por escolas particulares, né? A escola pública realmente é para eles a melhor opção, né? Mesmo para os canadenses. É muito difícil com certeza. Escolher uma escola privada, né? E você comentou que a escola lá é bilíngue, né? A opção de fazer inglês e francês, o que interessa para bastante gente. Então, assim, a língua oficial, né, dessa região de Ontário é inglês, obviamente, né? Mas sim, as pessoas falam francês também, né? Então tem essa possibilidade de, dentro da escola pública, as crianças, né, dos alunos terem essa chance, né, essa oportunidade de ter um ensino de altíssima qualidade, bilíngue, né, no inglês e no francês. Considerar, né, principalmente para as crianças que já têm, né, alguma vivência aqui no Brasil, né, já estão assim com a cultura muito assimilada, né? É um esforço conjunto, né, de adaptação. Sim. Sempre é. Mas você sabe que das famílias que a gente acompanha, eu tenho agência desde 2000, então a gente está fazendo 20 anos com a que legal, parabéns. Né? Obrigada. E com imigração desde 2008, então a gente tem bastante tempo acompanhando, né, famílias, então já dá para ver a evolução mesmo, né, o processo inteiro dessas famílias. E a gente nota que os primeiros a se adaptarem são as crianças. Elas logo fazem amigos, elas logo desenvolvem bem o idioma e elas que acabam adaptando os pais, porque os pais veem os filhos bem adaptados, felizes. E a gente nota que os primeiros a se adaptarem são as crianças. Elas logo fazem amigos, elas logo desenvolvem bem o idioma e elas que acabam adaptando os pais, porque os pais veem os filhos bem adaptados, felizes e tal. Ajuda a fortalecer o projeto de quem quer ficar, né? Sim, muito bem colocado. E aí, como você bem falou, né, também, de notar que, nossa, é diferente, né? Assim, das cidades grandes, como que é o tratamento, né, com relação às famílias e as suas necessidades mais pessoais, vamos dizer assim, né, que acabam sendo sempre as mais importantes, né? E lá em Sudbury, ela é uma cidade realmente, né, conhecida como a cidade mais feliz do Canadá. Não é uma fama à toa, viu, Dani? Não é uma fama à toa, não. Realmente é uma cidade que... o Canadá já tem esse perfil, né, de receber muito bem as pessoas e os alunos internacionais, e isso é muito legal. E as cidades menores, eu incentivo muito a olhar com carinho para as cidades menores. Eu acho que ajuda na adaptação. O custo de vida, a gente vai comentar sobre isso, né? Você comentou de ser 3 vezes mais barato, né, do que cidades como Toronto. Exatamente. E Montreal, ou Vancouver, que são as cidades mais procuradas, né? A gente está tendo um boom muito grande do mercado imobiliário em Toronto, em Vancouver e mesmo em Ottawa. Então, você ter facilidade para alocação de imóvel, pagar mais barato, o custo de vida ser mais barato, principalmente para quem está chegando e convertendo dinheiro, né? Isso! Isso é muito relevante, Então, eu sei que, né, uma coisa que a gente faz e sempre deve fazer mesmo, né, e realmente a cidade de Sudbury tem a oferecer muitas facilidades no sentido, né, de economia doméstica, tá? Então, seja a questão dos aluguéis, né, realmente é uma diferença gritante, né, se você for ver, sabe, a metragem oferecida, né, a facilidade, né, enfim, a conveniência, né, da região ali ao redor de onde o aluno vai morar. Sudbury tem
muito mais a oferecer nesse sentido, viu, Dani? Então, já fiz aqui todas as minhas pesquisas também, né? E como a gente havia comentado, o departamento de residência, né, auxilia até encontrar uma imobiliária com ofertas legais para os nossos alunos que estão chegando, né? Então, é bem bacana isso, né? Então, não só a residência em si, mas a questão de alimentação. Então, é bem bacana isso, né? Então, não só a residência em si, mas a questão de alimentação, né, nos restaurantes, e que diga-se de passagem, tem de todos os tipos que você imaginar ali, né? Se eu gosto de uma culinária mais exótica, tem. Então, o poutine. Isso é muito interessante. Poutine tem. Poutine tem. Que inclusive ia falar qual é o prato típico do Canadá. É poutine. Eu falo, bom, não sei se isso é um prato, né? Mas enfim, é calórico. Né? Extremamente. Mas o interessante de falar, porque quando a gente fala de cidade menor no Brasil, a gente imagina a falta de estrutura muitas vezes, né? Porque nem todas as cidades menores no Brasil têm boa estrutura na parte cultural, né? Teatro, cinema, na parte hospitalar, né? A parte da saúde, né? A parte da saúde, né? E no Canadá não é assim. Você não precisa sair da sua cidade para ir para uma cidade maior para fazer o que você buscar as coisas que você precisa. Você tem tudo na cidade. Você tem um bom shopping, você tem cinema, você tem a parte da saúde, como você falou, restaurantes variados, porque às vezes a pessoa fala, mas vai ter o que fazer lá, né? Então, Canadá no geral, mesmo Toronto, eu morei em Toronto e se você for comparar com São Paulo, Toronto dorme super cedo, né? É bem mais calmo o ritmo. Então a pessoa estranha, porque é um ritmo diferente. Então quem gosta de um lugar muito agitado, balada e tudo mais, pode estranhar, porque realmente já é mais slow a vida do canadense, né? Exatamente. Mas não falta nada na estrutura, né? Você vai ter então, e foi engraçado, né? Assim, era interessante porque tinha alguns restaurantes e cafés, né? E lojas também. E um hotel. E andando, assim, uma distância, né, realmente andando, eu tinha lá Starbucks, a Indigo, a livraria, né, e um cinema de rua. Mas o cinema era nas proporções de um shopping center para nós aqui. Você comentou de uma farmácia, falou uma farmácia é um shopping, né? Exatamente, as farmácias lá, elas são mesmo proporção de shopping também, né? E o shopping, então, nem se fala. É enorme. E é bacana falar disso porque a cidade faz parte do programa de imigração, né? Do programa piloto. E você vai comentar um pouquinho com a gente sobre isso, né? Como que funciona? Quem estuda, mora de imigração, né? Do programa piloto. E você vai comentar um pouquinho com a gente sobre isso, né? Como que funciona? Quem estuda, mora e permanece, né? Acaba até fazendo post-graduation work permit, estão trabalhando depois de graduado. Tem essa possibilidade de pleitear a imigração, né? Através desse programa piloto, né? Como que funciona? Exatamente. Então, assim, para quem está nos ouvindo, né, imagino que vocês talvez tenham a oportunidade já de ter ouvido sobre alguns programas de imigração no Canadá, né? Para quem está fazendo pós-graduação também já tem, né, o PGWP, né, que é conhecido assim dessa forma, e ele dá, assim, essas vantagens, né, do aluno permanecer um tempinho a mais no Canadá, né? Agora, o que nós estamos falando, assim, bastante, né, eu como representante do Cambrian College aqui no Brasil, eu tenho falado isso porque acabou, né, de ser aprovado, né, foi mês passado que esse programa piloto foi aprovado mesmo pela província, né, de Ontario, como um projeto realmente não oficial de imigração. E como que ele funciona, Dani? A região, ela é bastante interessada em
povoar, né? Então, a cidade de Sudbury, por exemplo, né, para dar uma dimensão para quem está ouvindo a gente, em extensão, a cidade é 2 vezes maior do que São Paulo. Né? Então, assim, além de ter todas essas atividades e locais, né, para a pessoa visitar, tal, tem muita coisa assim em aventura, né, e natureza mesmo, né, então a extensão da cidade é muito grande, mas a população não. A população não, tá? Tá faltando gente. Divulgou, né, dados de como a região estaria em 2021, ou seja, ano que vem, né? Então esses gráficos aí. Que vão se aposentar, né? E vagas que vão se abrir no mercado. É disso que se trata mesmo, né? Essa divulgação do governo, porque a preocupação deles é que realmente haja serviço de qualidade, né? Profissionais bem orientados, né? Para atender todas as necessidades da região. Então, o que se trata, né? Esse programa piloto, ele é dirigido pelos empresários da cidade. Tá? Falando a grosso modo, é isso, tá? Um programa dirigido pela comunidade empreendedora de Sudbury. E aí, o candidato, ele vai passar por 3 etapas, né? É importante frisar, antes de falar das etapas, que é um processo, né? É importante frisar, antes de falar das etapas, que é um processo menos exigente do que qualquer outro do Express Entry, por exemplo, né? Em termos de domínio do inglês, né? Ou de escolha mesmo de carreira, né? Porque às vezes você pensa, poxa, então a comunidade empreendedora vai valorizar, né, áreas do conhecimento aí mais procuradas, então, nas universidades ao redor do mundo, né? Como engenharia e negócios? Não necessariamente, tá? Então, são serviços gerais, tá? Então, para vocês terem ideia, o que é mais valorizado? Quem trabalha na cozinha, né? Quem é assistente de cozinha, quem serve e vende, né, comida. Motoristas de caminhão também, equipamentos pesados, só para dar um exemplo, tá? Então, é um programa que tem uma exigência, 3 etapas que ele passa, né? A primeira delas é de avaliação. Nessa etapa, são 3 fatores aí primordiais que o candidato vai passar, né? Então, precisa ser a aplicação primária dele nesse programa, né? Se ele vai com o marido, a esposa, um parceiro legal, também pontua bem mais, né? E se esse candidato já tem um conhecimento prévio sobre a cidade, sobre a comunidade em si, as suas necessidades, né? E tem uma intenção real em permanecer em Sudbury, também pontua, assim, de maneira considerável, tá? Então, essa é a primeira fase aí da nossa avaliação, né? Depois ele vai para a recomendação, que é quando esses empreendedores, né, vão avaliar esse candidato, né, fazer uma seleção, uma revisão, né, da relevância mesmo. Depois tem a possibilidade de aprovação, qual é a disponibilidade para se aplicar de fato, e depois tem a submissão dessa aplicação, né. Depois disso, Dani, o candidato ele é avaliado por critérios que estão além da comunidade empreendedora, né, que é uma seleção federal mesmo. Sim. E aí, uma vez que esse candidato é aprovado, e aí ele é mais do que bem-vindo aí, tá? Ele e a família dele para estarem aí atuando de forma bem aí presente na comunidade de Sudbury. Então, basicamente é isso, né? Ele é chamado de Northern Pilot Program, tá? Algumas pessoas chamam de Rural Pilot Program, e aí remete mesmo nessa coisa do rural, da agricultura. Mas não é. Mas não é. Pilot Program, tá? Algumas pessoas chamam de Rural Pilot Program, e aí remete mesmo nessa coisa do rural, da agricultura.
Mas não é Mas não é. Não do que se trata, mas é que realmente, né, pensando nas outras cidades, assim, eles tendem a querer desenvolver essas regiões também, tá? Então, é muito facilitado. Esse programa é muito interessante, assim, para quem tem essa intenção de imigrar para o Canadá. Sim. E o bacana é que a gente comentou, né? Primeiro que a idade não é um fator relevante, ao contrário, né? A gente até fez algumas simulações que mostram que candidatos mais velhos conseguem até notas melhores, então não é exatamente a idade que é um fator, né? Outra coisa é que a pessoa já, como ela pode estar trabalhando na cidade, né? A vida dela continua enquanto ela está aplicando e fazendo o processo todo, né? Não é que ela fique em stand-by aguardando uma aprovação para daí a vida começar. Não, ela já está lá, né? Já está trabalhando, já está seguindo lá o caminho dela, enquanto ela vai fazendo o processo na região. Perfeito, o importante é você realmente querer se estabelecer, ficar, né? Escolher o local como lugar que você realmente vai querer se estabelecer, né? Exatamente. Então, como a gente viu, né, assim, o fato desse aluno estar ali matriculado, né, no Cambrian College, já está na região, já está na cidade, né? Ou seja, ele já é residente, né, já é morador ali, temporário, mas é morador da cidade, né, estuda, e se ele estiver trabalhando, não importa, muito interessante, tá, para esse programa. Então, de fato, assim, tem esses fatores todos que somados é uma oportunidade e tanto, né, de imigração. Sim. Agora, Thaís, vou voltar um pouquinho no assunto anterior, que é uma coisa que sempre perguntam pra gente. Que o primeiro passo é a pessoa começar o curso e tudo mais. Isso tem um custo, né? Então, muita gente pergunta, tem bolsa, tem algum programa que eu possa me inscrever? Ou por desempenho, ou por mérito, ou por esporte, enfim, existe isso? O que vocês têm nesse sentido para os brasileiros? Existe algum tipo de bolsa que vocês oferecem? Tá, então, nós sempre alertamos, né, olha, a questão de bolsas e benefícios acadêmicos, nós temos muitos, mas são muitos mesmo, tá? Nós somos uma instituição pública, né, é importante frisar isso também, então o Cambrian College é um college público, né? Então passa pelo crivo mesmo do governo canadense, da província de Ontario, mesmo em questão de qualidade e tudo mais, né? E por isso é que nós frisamos, né, para os alunos brasileiros, principalmente, que olha, você vai para estudar. Né, estudar bastante. O seu desempenho pode vir, sim, a resultar em benefícios maravilhosos em termos, né, de premiação acadêmica mesmo e de aplicação de bolsa. Então, assim, o aluno, depois do primeiro semestre que ele está conosco, ele pode fazer a aplicação para bolsas e auxílios, né, auxílio alimentação, auxílio residência, né, e entre outras coisas, material, tá? Então, tudo isso são mais do que possibilidades, porque nós, enquanto instituição, nós temos ver, né, essas oportunidades para os nossos alunos e temos cerimônias anuais, inclusive, para entregar essa premiação para os alunos. Então, né, quem está lá nos acompanhando nas redes sociais consegue ver também como que funciona, né, um evento até de gala e tudo mais, para entregar esses prêmios. Então, assim, Dani, como que funciona, né? Por meio dos esportes, por meio de premiação acadêmica, ou por meio de aplicação no nosso site, né, no caso, o aluno tem o seu portal, né, que é o My Cambrian, e aí ele vai poder fazer a aplicação para bolsas ali, né, e prêmios também. Eles variam entre $250 a $500, tá, que o aluno pode ali aplicar. Tem inúmeras, além, né, dessas premiações, tudo, ele pode conseguir o auxílio moradia também, né,
e a ajuda de custo com o primeiro semestre que o aluno está ali conosco, né? E aí é em sentido de reembolso, né? Porque no primeiro semestre, enfim, a taxa, né, do curso em si, a taxa anual que ele vai pagar e ele vai comprovar a renda antes mesmo dele sair aqui do Brasil, tá, Dani? Então, é importante, é bem importante porque não é a instituição Cambrian que está exigindo do aluno que ele tenha tantos $1.000 ali para estar conosco. Sim. É uma exigência, né, do governo canadense, por questões de vistos, tá? Então, é bem importante frisar que sim, o aluno precisa comprovar essa renda. Uma vez que ele está conosco, nós vamos ter o maior prazer em proporcionar para esses alunos, né, assim, todas as chances que ele tiver de obter bolsas e premiações financeiras, tá? Fora isso, Dani, tem também tiver de obter bolsas e premiações financeiras, tá? Fora isso, Dani, tem também as oportunidades de emprego, né? Então, como nós já citamos aqui, o centro de carreira, né, o centro de aprendizagem, vai auxiliar também os alunos a conseguir emprego fora, né, da universidade, se for do desejo dele. Aí o aluno sente que não tem uma roupa adequada, por exemplo, nós doamos, né, roupas e tudo que ele precisa para estar ali na entrevista da melhor forma possível, tá? Então, é uma realidade nossa lá. Muito bacana. E uma coisa que eu não queria que ficasse, né, pra gente terminando aqui a nossa conversa, não queria que a gente deixasse de mencionar, que é uma premissa de vocês, é que os professores sejam da indústria, né, que sejam atuantes, sejam profissionais da indústria que eles estão ensinando. Da indústria que eles estão ensinando. E isso faz com que também facilite o networking, né, com o próprio professor. Então, aqueles alunos que se destacam, aqueles alunos que têm um potencial também, acabam tendo uma facilidade para ingressar no mercado de trabalho através desse networking, né? Com certeza, Dani. Nossa, que comentário mais pertinente o seu. A gente ia conversar lá no começo, né? Quando a gente ia falar dos cursos e tudo mais, esse é um ponto que eu acho muito importante da instituição, né? De vocês. De fato de ter essa premissa em relação aos professores. Eu acho que facilita, primeiro, que eles estão no dia a dia, na prática, eles não são teóricos simplesmente, né? Então, o que eles estão ensinando é o que realmente eles estão vivendo, e isso ajuda muito a sair pronto, né, para o mercado de trabalho. E segundo, ajuda muito, porque imagina uma pessoa que, eu falo isso muito para os meus clientes que chegam aqui procurando a imigração, né? Não adianta você ter se formado nas melhores instituições do Brasil, ter tal e tal experiência. Então, quando você chegar lá, eles não sabem o que é isso, né? Essas referências todas se perdem. Você começa do zero nesse sentido. Então, networking, né? Um bom relacionamento, as pessoas que vão te indicar, e elas não vão te indicar porque você é filho de alguém ou porque você tem tal sobrenome. Elas vão te indicar por competência mesmo, né? Exatamente, Então... isso é um fato, viu, Dani? O que realmente nós vivemos isso, né? Como você falou, é uma premissa, assim, nossa. Então, todos os professores, eles são atuantes, né? São profissionais daquela área, né? Em que eles estão ali dando aula, né? E podem, com certeza, né, abrir portas para esse aluno e realmente dar um panorama para ele, né, o que a gente chama de big picture, do que realmente ele vai encontrar no seu caminho. Né? Fora isso, alguns cursos assim nós temos, né? Eu vou citar um exemplo, né? Em Toronto, anualmente tem um evento de graphic design, né, do design gráfico. É um evento que é mundialmente conhecido, né, porque é muito importante para a área. Né? Então, todos os nossos alunos de graphic design, eles vão em caravana para esse evento, né?
pelo Cambrian College, mesmo não tem custo para o aluno, né? Então eles vão para esse evento e lá eles têm essa oportunidade de fazer network da forma, né? Muitos dos profissionais, os mais renomados, eles são tutores também dos alunos desse curso específico, né? Que é um dos cursos mais procurados entre os mais jovens, né? Voltando também a uma questão que a gente mencionou. Graphic Design, então, é um curso bem procurado nesse sentido, tá? Então, enfim, só um exemplo mesmo para ficar aí bastante claro, né, para quem está ouvindo, assim, qual é a nossa preocupação em realmente promover network para os nossos alunos, né, seja na cidade, seja em escala nacional, né, canadense também, e depois de formados os alunos vão, assim, atuar em suas carreiras aí, estão aí ao redor do mundo, né. Com certeza. É também importante, desculpa, Não, Dani. pode falar, desculpa. É importante um dado mesmo também, né, em que nós estamos entre as 50 faculdades mais bem colocadas mesmo, né, pelo Ontario, aliás, né, de pesquisa aplicada, que é também uma outra forma de garantir para os nossos alunos aí experiências maravilhosas, né, de emprego mesmo, né, então a pesquisa aplicada é o que a gente havia comentado, né, de colocar a indústria, colocar o mercado de trabalho para dentro da instituição. Sim. E o que nós temos de melhor, né, para oferecer também para fora, né, para a comunidade, para servir a comunidade mesmo. Sim. Então, e como nós temos mesmo nessa questão de mão na massa, a instituição, né, do Ontario Employers, né, que são os empregadores, né, da província de Ontario, tem considerado mesmo os nossos alunos como os melhores de toda a província, né, porque nós realmente valorizamos esse contato direto, assim. Sim, muito bacana. Então, isso que eu ia comentar, que como a gente já está aqui uns 50 minutos batendo papo, né? Eu não vou colocar valores, porque a gente sabe que esse podcast pode ficar aí bastante tempo, né? E os valores podem acabar mudando quando a pessoa for escutar. Então, não vou falar de valores, eu vou deixar o link depois para as pessoas poderem ter acesso, poderem entrar direto no site da instituição, ou depois entrar em contato com a gente aqui na Multi Intercâmbio. Mas o que eu acho bacana, só a gente passar rapidamente no processo de matrícula, no geral, o que a gente precisa para a matrícula é que a pessoa já tenha terminado o ensino médio, né? Para os cursos de pós-graduação, que ela já tenha se graduado, não pode estar sem finalizar o curso, tem que ter finalizado o curso, né? Para poder fazer uma pós. Isso, perfeito. A gente pede o histórico escolar e o diploma, né? Para poder fazer uma pós. Isso, perfeito. A gente pede o histórico escolar e o diploma traduzido juramentado. No caso de vocês, precisa estar juramentado, né? São poucas as instituições que não pedem traduzido e juramentado. E a inscrição e... o inglês, né? O inglês vocês aceitam IELTS, né? Acadêmica, IELTS, TOEFL. Isso. E atualmente, por causa da questão do Covid, pandemia, vocês estão aceitando Duolingo. O Duolingo. Tá. Isso, não exatamente. Sabe se vai continuar ou não, a questão do Duolingo, que é ótimo, né? Então, assim, para quem está aí ouvindo, né, enfim, precisa de comprovar, né, a sua proficiência do inglês, é muito legal fazer esse teste do Duolingo, né, porque realmente ele é mais facilitado, mas nós, sim, estamos dizendo que fazendo uso, né, devido a esse contexto global em que... Então, vamos deixar claro que a gente tá fazendo esse podcast, agora a gente está em maio de 2020, né? A gente está no meio de uma pandemia e muitas coisas estão diferentes, né? Por causa dessa questão. Então, alguns pathways estão sendo feitos online em algumas instituições estão aceitando provas de inglês, né? De proficiência com testes diferentes, além do IELTS e do TOEFL, mas no geral é o TOEFL e o IELTS que é aceito, né? Quando a gente não está nessa situação. E os outros documentos que eu falei, existe algum curso específico que os brasileiros procuram
que exige algum tipo de portfólio, alguma entrevista, alguma coisa diferente, uma prova de matemática, ou não tem isso? Tem? Sim, Não tem isso? Tem? Sim, nós temos, né, os cursos da área de artes, Dani, que eles, né, arte e criação, eles vão sim exigir um portfólio do candidato, né? Porque nós entendemos que para que ele pode sim estar mudando completamente de vida, né, a sua área de atuação, mas ele precisa comprovar, até mesmo por questões de visto, tá? Que ele tem alguma afinidade, alguma aptidão ali naquela área pretendida. Sim. Então, além, né, do inglês, né, da proficiência de inglês, os seus documentos traduzidos, juramentados, ele vai precisar anexar aí pra gente, né, um portfólio mesmo que comprove mesmo essa aptidão artística. Legal, tá ótimo. Thaís, tem alguma coisa que você queira deixar aí de dica para quem vai ouvir? Antes da gente encerrar. De que, apesar, né, de todo esse contexto em que nós estamos enfrentando aí, não é a hora de deixar os nossos sonhos, os nossos planos para trás, né? Muito pelo contrário, é uma oportunidade que nós temos de revisar, né, toda a nossa vida, o nosso plano, né, de vida e fazer tudo o que é necessário. Sempre há o que fazer. Então, se você precisa, né, do curso de inglês, você pode estudar de forma autônoma em casa, né? Pode comprar, inclusive, os materiais oficiais, né, dos exames e poder se preparar, né, de uma forma muito sólida, muito honesta, né, e que vai ser conhecimento para o resto da vida, porque o inglês é muito importante, né, e realmente fazer esse planejamento junto com a sua família, né, ou enfim, o aluno que está pensando em ir lá sozinho, né, e ter uma experiência inesquecível também, de colocar tudo isso, né, em movimento. Sim. Então, é um momento de estar aí com vocês e planejarem passo a passo, né? E com muita calma. Eu acho que, enfim, né? Um momento que proporciona, assim, para a gente fazer planejamentos mais elaborados e, por consequência, né? Que vai resultar aí, exatamente, em resultados aí muito, muito melhores. E você sabe que assim, pra gente não é muito surpresa, né, nessa questão do ensino superior, né, porque sempre o cliente procura a gente muito tempo antes. É um ano antes, então, porque ele precisa saber o inglês, o nível de inglês que ele precisa, tem a documentação, tem processo de visto, Então, realmente é um planejamento que é feito lá atrás. Quem estava começando agora, planejou lá atrás, né, para começar agora. Então, quem está planejando agora é porque está pensando para o ano que vem, ou está pensando acho que nem daria mais para setembro, por exemplo, né, teria que pensar com muita rapidez para a gente ter processo de matrícula, visto né, para setembro, porque demora todo esse processo de visto e tudo mais. E até para a pessoa se planejar no Brasil mesmo, organizar suas coisas, poder ficar ausente um período longo, né? Querendo ficar por mais tempo até morar definitivamente, ou mesmo para voltar depois, precisa se organizar no Brasil também. Isso requer um tempo de planejamento. Então, para ensino superior, é muito importante fazer com tempo. Não dá para chegar 6 meses antes ou 4 meses antes e falar, eu quero fazer um college e tal, tô indo agora. Vai ser exatamente, Nossa, vai! Então, é planejamento, é um momento de estar lá conosco, né? Lógico que tem sim, né? Quem já começou isso um pouquinho lá atrás, né, Dani, consegue, né? Sim. Mas lembrando que, por hora, a maioria dos nossos cursos, eles estão na modalidade online, né? Então, até, né, segunda ordem aí... Sim. Que logo teremos a segunda ordem. Sim, se Deus quiser. Volta todo mundo pro novo normal. Mas o importante é que realmente a gente, por exemplo, aqui a gente tem clientes que procuram a gente para planejar esse estudo dos filhos já no primeiro ano do ensino médio.
Então, a criança acaba, ou adolescente, né, acaba indo para fazer o high school, né, para depois ingressar numa instituição lá fora. Então, tem planejamentos que são muito longos mesmo, né, e que precisam desse tempo de... Planejamentos são muito longos mesmo, né, e que precisam desse tempo de você parar, né, e pensar no contexto todo, né, o que você pretende fazer, e também sentir, o que eu gosto muito em relação ao college, é que você consegue tatear várias áreas de conhecimento, e se não é muito aquilo que você imaginava que era, você tem a flexibilidade, que foi o que a gente conversou aqui, de mudar de área, e progredir estudando sem perder tempo, sem perder, né? Porque aqui às vezes você entra você estuda, presta um vestibular, entra num curso, né? E para ver que não era o que você imaginava, e daí para voltar para trás, né? Para entrar num outro curso, é tanto trabalho, tão difícil, Sim. tão caro, que você acaba fazendo aquilo mesmo e depois... Né? E já num college tem muita flexibilidade de você acabar iniciando num programa, mudando para outro, mas a orientação que é dada dentro do college, né, pelos conselheiros de alunos é muito bacana, porque eles olham a pessoa como um todo, que você falou dos soft skills, que é uma coisa que a gente ainda não vê muito aqui, que é ver outras habilidades que você transfere, né, para várias profissões. Então, é um planejamento que a gente faz por muito tempo, começando lá atrás mesmo, né? Então, Verdade. Acho bacana o pessoal, que a gente vai deixar os links e todos, o pessoal entrar, pesquisar os cursos, olhar as instituições, olhar a instituição, olhar a cidade, né, e começar desse ponto, e daí falar com a gente. É isso mesmo. Para poder ir sanando as dúvidas, né? Exatamente. Estamos aqui sempre à disposição, então, né, para precisarem. E é isso. É hora de planejar. Isso aí. Muito obrigada, Thaís, de novo. Um prazer falar com você. Sempre é. Falar com você. E a gente, quem sabe, faz um novo podcast aí quando tiver novidades em relação a esse programa de imigração que acabou de ser lançado, né? E a gente vai atualizando o pessoal. Quando tiver novidades, a gente volta a fazer um podcast, porque foi muito bacana conversar com você. Eu que agradeço. Foi muito bom esse nosso tempo. Espero que vocês todos aí tenham aproveitado bastante. Sim, espero que as informações sejam úteis, né? Sim, isso aí. Então tá bom, Dani, muito obrigada. Você escutou mais um podcast da Multi Intercâmbio. Esse e outros importantes podcasts você pode acessar através das plataformas